Então, agora eu vou explicar para vocês como que é composta a curva IS. A curva IS, que representa o equilíbrio do lado real da economia, significa o que representa de produção de bens e serviços numa economia, tá? Algumas condições e pressupostos básicos importantes para analisar esse modelo, tá? O investimento tem uma condição de equilíbrio com a poupança, ou seja, para ocorrer investimento é preciso ter poupança nesse modelo, então, necessariamente. E essa poupança, então, composta, então, no processo, então, de parte da renda das famílias. Além disso, diferente um pouco do primeiro vídeo dessa aula, aqui nós vamos ampliar que o investimento, nessa economia vai depender o quê? Primeiro, do investimento autônomo, então da mesma forma que o consumo das famílias tem um consumo autônomo, que é independente da renda, nós temos aqui um investimento que também é autônomo, que é aquele investimento que independe da renda, independe da taxa de juros, sabe? Independe, ou seja, o investidor ele quer investir por natureza dele mesmo, certo? E aqui então nós temos que a propensão marginal a investir. Essa propensão marginal a investir, como também mencionado pelo livro, pela apostila, é aquela parte da renda que vai depender do que? Da parte do investimento que depende da taxa de juros. Veja, gente, a taxa de juros ela é representada pela letra I. Isso vai gerar um pouco de confusão, talvez, porque é muito mais comum a gente ver com a letra R, tá, pessoal? Mas o investimento aqui, nesse estudo, então, ele está representado pela letra... Perdão, a taxa de juros está representada pela letra I, tá? Ou seja, então, existe um valor de investimento na economia que depende da taxa de juros, certo? Ou seja, se eu tenho uma taxa de juros I0, tá? Eu vou ter uma quantidade no investimento produtivo correspondente a isso. Ou seja, aquela poupança gerada pelas famílias, parte dos investidores vão analisar. Ou eu coloco esse recurso na poupança, eu tenho uma taxa de retorno de taxa de juros correspondente, ou eu vou colocar isso no setor produtivo. Supondo que essa taxa de juros diminua, gente, de I0 para I1, ou que vamos supor que fosse 8% para 6%, vejam que isso reduz, então, o retorno para esse poupador. E o que ele vai procurar? Ele vai procurar um retorno mais atrativo, certo? Então, ao reduzir a taxa de juros, tende a aumentar os investimentos produtivos, certo? Então, temos que, ao diminuir de 8 para 6, esses investidores que têm essa poupança, então, vão procurar novos investimentos. E é exatamente isso que faz com que a minha curva IS é representada, então, por essa alteração da taxa de juros, tá? Mas daí sim em função, no caso, da renda de toda a economia. Essa renda é gerada, então, pelo consumo, pelo investimento, pelos gastos do governo, pela exportação e pela importação, quando eu tenho um setor para uma economia aberta, tá? Então, vejam que a minha IS, que representa toda a produção de bens e serviços, é uma relação da taxa de juros e da renda nacional. Ou seja, toda vez que ocorrer uma redução da taxa de juros, necessariamente nós temos, então, reduz a taxa de juros, um maior investimento produtivo nessa economia, que gera, então, emprego e renda e tende a aumentar a renda nacional da economia, tá? Então, a IS, que é a curva, então, que representa o mercado de bens e serviços, tá? O lado real da economia, tá? Está baseado, então, nessa relação direta com a taxa de juros. Quando eu aumento a taxa de juros, os investidores tendem a buscar investimentos especulativos, certo? E aí, consequentemente, eles tendem a não investir em setores produtivos, o que faz com que diminua o emprego e, consequentemente, também diminua a renda. Seria uma situação inversa da representada aqui, certo?